Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante que recebemos. São reflexões do livro 7 de Meditações do imperador e filósofo estoico Marco Aurélio. E a pergunta que guia a gente é quase um quebra-cabeça, né? Como que o homem que comandava o maior império do mundo, lidando com, sei lá, guerras, pragas, intrigas, como ele encontrava calma, como ele se mantinha são. E o que é incrível nesse material é que ele não foi feito para nós, sabe? Não é um livro de autoajuda, não foi pensado para ser publicado. Era o diário pessoal dele. Um diálogo consigo mesmo. A gente está, na verdade, espiando os exercícios mentais que um dos homens mais pressionados da história usava para se manter equilibrado. É muito direto, é honesto. Exato. É como achar o caderno de anotações de um CEO global, só que de 2000 anos atrás. Então, vamos lá. A primeira ideia que, assim, salta aos olhos e que ele repete de várias formas é essa distinção radical entre o que acontece fora e o que acontece dentro da nossa mente. Ele chega a dizer que se a gente não imagina que algo é um mal, então a gente não sofreu dano. Mas sendo honesta, isso soa um pouco como negação. Se alguém perde o emprego, o dano parece bem real, né? Não é só fingir que nada aconteceu. Essa é a dúvida central e a mais importante. Mas não é negação, é distinção. Marco Aurélio não nega o fato. A perda do emprego é um fato. O que ele desafia a gente a controlar é o julgamento sobre o fato. O julgamento. Pensa numa crítica no trabalho. O fato é, seu relatório precisa de mais dados. A história que a nossa mente pode criar em um segundo é: eu sou incompetente, meu chefe me odeia, vou ser demitida. Ele diz com todas as letras o que está fora de minha inteligência nenhuma relação tem com a inteligência. A proposta é apagar essa segunda parte, essa imaginação catastrófica. É aí que está o nosso poder. Entendi. É separar o evento da narrativa que a gente constrói em cima dele. E ele usa aquela analogia da esmeralda, que é ótima. Façam ou digam o que queiram, meu dever é ser esmeralda e conservar minha própria cor. É uma imagem muito, muito forte sobre integridade. Precisamente. A esmeralda não deixa de ser verde porque alguém diz que ela é feia ou porque, sei lá, a jogam na lama. A natureza dela permanece. O foco dele é sempre nesse tal guia interior, como o texto chama. É a nossa capacidade de raciocinar, de escolher. Ele diz que esse guia não pode ser perturbado por coisas de fora, a não ser que ele se perturbe a si mesmo. Aham. Por isso que ele insiste tanto em recolher-se em si mesmo, porque é nesse espaço de calma que a gente consegue fazer essa distinção. Faz sentido. É como naquela outra passagem. Cave em teu interior, dentro se encontra a fonte do bem, e é uma fonte capaz de brotar continuamente se não deixas de escavar. Então a responsabilidade pela nossa tranquilidade é inteiramente nossa. Exatamente. Crucial. E a resposta estoica é que essa fortaleza interior não é um bunker para se esconder. Pelo contrário, é a base de treinamento para você agir melhor no mundo. Ah, entendi. Você não fica indiferente ao que acontece, mas fica indiferente à perturbação que aquilo poderia causar em você. Com a mente calma, sem o pânico, você consegue agir de forma mais racional, mais justa. A tranquilidade não é o objetivo final, é a ferramenta. Ok, agora a ficha caiu. Na prática, então, numa reunião de trabalho estressante ou numa briga de família, como alguém conserva a própria cor? Qual seria o primeiro passo? O primeiro passo é o que ele chama de deter o impulso de marionete. Impulso de marionete. Gostei disso. É criar um espacinho, um segundo, entre o estímulo, a palavra dura que alguém disse e a sua reação. Nesse espaço, você se pergunta: o que é o fato aqui? E qual é a história que a minha mente está adicionando? Certo. O fato é a frase. A história é: estão me desrespeitando. Ao focar só no fato, você desarma a emoção e pode responder à situação real e não ao drama que a gente cria. E acho que parte desse processo é ter a perspectiva correta, né? Porque ele parece obcecado com a ideia de que tudo passa. Ele menciona quantos homens que foram muito celebrados caíram já no esquecimento. Assim, à primeira vista, sou um pouco pessimista, até deprimente. Parece, né?
Mas o objetivo é o oposto do pessimismo. É libertação da ansiedade. Ao lembrar que tudo é passageiro, como ele diz, nada novo, tudo é habitual e efêmero, a gente se livra da pressão de buscar uma fama eterna ou de temer o esquecimento. É verdade. Ele fala que a lembrança de tudo em um instante fica sepultada na eternidade. Isso tira um peso enorme dos nossos ombros. A pressão de deixar um legado, o medo de ser esquecido, tudo isso meio que se dissolve. Exato. E tem uma forma genial como ele nos faz aceitar a mudança. Ele pergunta algo como: você tomaria um banho quente se a lenha não se transformasse? Se alimentaria se a comida não se transformasse? E aí ele conclui que a nossa própria transformação, a mudança na vida, é igualmente necessária. Isso muda tudo. A mudança deixa de ser perda para ser um processo. Exato. Essa aceitação da mudança como a natureza do universo é libertadora. Outra imagem que ele usa é a das dunas de areia. Assim como as dunas ocultam as primeiras, assim também na vida, os acontecimentos anteriores são rapidamente encobertos. Entendi. Se tudo vai ser encoberto, o que realmente importa não é o resultado lá na frente, é a qualidade da sua ação agora. Isso é libertador. Mas não pode ser meio paralisante também? Se nada do que eu faço vai durar, se tudo vai ser esquecido, por que se esforçar tanto? É que ele usa essa ideia para focar a nossa energia na única coisa que a gente controla e que tem valor: a nossa ação no agora. A frase que resume isso é: o que importa são os atos, não os resultados. Os atos, não os resultados? Se você se liberta da necessidade de um resultado específico que está fora do seu controle, você pode se dedicar completamente a agir com virtude, com excelência neste momento. O valor está no ato em si. Ok, então. Temos a fortaleza interior para julgar as coisas com clareza e a perspectiva da impermanência para nos livrar da ansiedade. Tudo isso ainda soa um pouco solitário. Parece uma filosofia para um indivíduo se otimizar sozinho, sabe? É sobre se trancar dentro de si. Pelo contrário. E esse talvez seja o ponto mais mal compreendido do estoicismo. Para Marco Aurélio, a consequência lógica de uma mente sã é uma profunda conexão social. Ele afirma que a natureza humana é fundamentalmente social, que fomos feitos para colaboração mútua. Qualquer ação virtuosa tem que visar o bem da comunidade. E essa visão de sermos um membro leva direto à compaixão. Uma das reflexões mais difíceis é: próprio do homem é amar, inclusive, os que tropeçam. Nossa, essa é difícil mesmo. E ele dá lógica para isso. As pessoas erram por ignorância do que é o bem, não por maldade. Ele aconselha a gente a, antes de sentir raiva, tentar entender qual era o conceito de bem que a pessoa tinha na cabeça quando errou. Como isso funcionaria hoje? É difícil amar alguém que te fecha no trânsito ou que te trata mal no trabalho. A ferramenta que ele oferece é uma empatia racional. A pessoa que te fechou no trânsito, talvez ela acredite que o bem dela é chegar rápido num hospital. A pessoa que foi rude no trabalho, talvez ela acredite que o bem dela é proteger o próprio cargo, por medo, por insegurança. Você não precisa concordar com a lógica dela, mas ao entender, a raiva pode virar compaixão. Você reage ao erro com clareza, não com fúria. E isso se conecta com a imagem do soldado ferido que não consegue escalar a muralha sozinho. Ele diz: não sintas vergonha de ser socorrido. Isso destrói a imagem do estoico como um super-herói inflexível, né? É sobre interdependência. A gente precisa uns dos outros. Exatamente. O bem individual está totalmente ligado ao bem da comunidade. Fazer um bem a outro é, no fim das contas, fazer um bem a si mesmo. Então, juntando tudo, a fortaleza interna, a perspectiva da impermanência e o nosso dever social. Como isso vira um manual de instruções para o dia a dia? Ele é muito direto. Quase nos dá comandos. Apague a imaginação. Pare de criar cenários catastróficos. Certo. Detenha o impulso de marionete. Não reaja no automático. Crie um espaço para a escolha. Circunscreva-se ao momento presente. O passado é informação, o futuro é incerto. A arena da vida é sempre e somente o agora. E a analogia que ele faz da arte de viver ser mais parecida com a luta do que com a dança é poderosa. Na dança você sabe os passos.
Na luta, você tem que estar pronta para o inesperado. A vida não é um roteiro. Perfeitamente. E a nossa tarefa, segundo ele, é usar tudo o que acontece, especialmente o indesejado, como matéria para a virtude. Um obstáculo não é o fim da linha, é uma chance de praticar a coragem. Uma pessoa difícil não é um tormento, é uma chance de praticar a paciência. É quase um jiu-jitsu mental, então, usar a força do problema contra ele mesmo. Isso, transformar em combustível para o nosso crescimento. O objetivo não é ter uma vida sem problemas. É se tornar mestre em usar os problemas a nosso favor. Não é esperar o mar se acalmar, mas aprender a navegar na tempestade. É a mentalidade de um imperador, que não podia se dar o luxo de ser uma vítima. Ele tinha que agir. O presente é sempre matéria-prima. A nossa mente é a oficina. Então, no fim das contas, o grande insight que a gente tira daqui é um paradoxo poderoso. Para se conectar melhor com o mundo e agir do jeito certo, primeiro é preciso construir uma fortaleza inabalável dentro de si. A calma interior não é para se isolar, mas é a base para agir com coragem, justiça e compaixão no meio do caos. E talvez um último pensamento para refletir que vem direto da fonte e amarra tudo isso. Marco Aurélio escreveu: "A perfeição moral consiste nisso, em passar cada dia como se fosse o último, sem convulsões, sem entorpecimentos, sem hipocrisias." A questão que fica é, se a gente aplicasse só essa regra, sem tentar dominar toda a filosofia, como as nossas ações e prioridades mudariam hoje mesmo? Uma pergunta transformadora. Essa conversa foi intensa e, sabe, às vezes visualizar essas ideias pode ajudar muito. É por isso que a gente está levando estas análises para uma experiência visual. Para não perder, procure por nosso canal no YouTube, se inscreva e ative as notificações para ver esses conceitos e muitos outros ganharem vida.